Capítulo 8. Sono, sonhos e consciência. As pessoas variam na quantidade de sono de que precisam, e nenhuma pílula lhes dispensará inteiramente o sono, pois muito trabalho é feito neste estado. Porém, isso poderia ser feito muito mais efetivamente com 2 períodos de sono de menor duração. 2 períodos de 3 horas cada seriam bastante suficientes para a maioria das pessoas, se sugestões apropriadas fossem dadas antes de dormir, sugestões que poderiam assegurar a completa recuperação do corpo. Em muitos casos, 10 horas de sono, por exemplo, é realmente desvantajoso, resultando em uma lentidão de ambos, mente e corpo. Nesse caso, o espírito simplesmente esteve longe do corpo por muito tempo, resultando em perda de flexibilidade muscular. Muitos lanchinhos leves seriam, na verdade, muito melhor do que 3 grandes refeições por dia. Assim, cochilos curtos são mais efetivos do que períodos estendidos. Haveria outros benefícios. O eu consciente se lembraria mais de seus sonhos aventurosos, como de costume, e gradualmente eles seriam somados à totalidade da experiência, como o ego o considera. Como resultado de períodos de sono mais frequentes, mais breves, haveria também picos mais altos de foco consciente e uma renovação mais sólida das atividades física e psíquica. Não haveria uma divisão definida entre as várias áreas ou níveis do eu. Haveria um uso mais econômico de energia e também um uso mais efetivo de nutrientes. A consciência, como você a conhece, também se tornaria mais flexível e móvel. Isto não conduziria a um obscurecer da consciência ou foco. Ao invés disso, a maior flexibilidade resultaria em uma perfeição de foco consciente. A aparente grande divisão entre o eu desperto e o eu adormecido é grandemente um resultado da divisão na função. Os 2 seres são grandemente separados, um grande bloco de tempo sendo alocado para um e um grande bloco de tempo para outro. Eles são mantidos separados, então, por causa de seu uso do tempo. Inicialmente, sua vida consciente seguia com a luz do dia. Agora, com luz artificial, esta necessidade não é o caso. Há oportunidades aqui, então, a serem ganhas a partir de sua tecnologia, da qual você não está presentemente tirando vantagem. Dormir todo o dia e trabalhar toda a noite não é a resposta. É simplesmente a inversão de seus hábitos presentes. Mas seria muito mais efetivo e eficiente dividir o período de 24 horas de uma forma diferente. Na realidade, há muitas variações que seriam melhores do que seu sistema presente. Idealmente, dormindo 5 horas de cada vez, você ganha o benefício máximo e qualquer outra coisa além deste tempo praticamente não é útil. Aqueles que precisam de mais sono relaxariam, digamos assim, num cochilo de 2 horas. Para os outros, um bloco de uma sessão de 4 horas e 2 cochilos seria altamente benéfico. Com sugestão apropriadamente dada, o corpo pode recuperar-se em metade do tempo que agora é dedicado para dormir. Em todo caso, é muito mais tonificante e eficiente ter o corpo físico ativo do que inativo por, digamos, 8 a 10 horas. Você treinou sua consciência para seguir certos padrões que não são necessariamente naturais, e esses padrões aumentam o sentido de alienação entre o eu desperto
e o que sonha. Até certo ponto, você droga o corpo com sugestão, de forma que ele acredita que tem que dormir uma certa quantia de horas em um bloco. Animais dormem quando estão cansados e despertam de uma forma muito mais natural. Você reteria de longe um bom potencial de memória de suas experiências subjetivas, e seu corpo seria mais saudável se esses padrões de sono fossem modificados. 6 a 8 horas de sono, no total, seriam suficientes com padrões de cochilos moderados. E mesmo os que pensam que precisariam de mais sono do que esse, veriam que não precisam se todo o tempo não fosse gasto num único bloco. O sistema inteiro, físico, mental e psíquico, se beneficiaria. As divisões entre o eu praticamente não seriam assim severas. O trabalho físico e mental seriam mais fáceis e o corpo mesmo ganharia períodos estáveis de relaxamento e descanso. Agora, como regra, ele precisa esperar em relação à sua condição, no mínimo pelas próximas 6 horas. Por outras razões relativas às reações químicas durante o estado de sonho, a saúde corporal seria aperfeiçoada e esse calendário particular também auxiliaria na esquizofrenia e, no geral, ajudaria pessoas com problemas de depressão ou aquelas com instabilidade mental. Seu senso de tempo também seria menos rigoroso e rígido. As habilidades criativas seriam agilizadas e o grande problema da insônia que existe para muitas pessoas seria grandemente minimizado, pois o que elas temem é frequentemente o grande período de tempo no qual a consciência, como elas a pensam, pareceria ter se extinguido. Pequenas refeições ou lanches seriam tomados ao se levantar. Esse método de comer e dormir seriam de grande ajuda para as várias dificuldades metabólicas e também ajudaria no desenvolvimento das habilidades espiritual e psíquicas. Por muitas razões, as atividades físicas noturnas têm um efeito diferente sobre o corpo em relação à atividade física durante o dia, e idealmente ambos os efeitos são necessários. Em certos momentos durante a noite, os íons negativos no ar são muito mais fortes ou numerosos do que durante o dia, por exemplo. E a atividade durante esse tempo, particularmente na caminhada ou uma atividade fora de casa, seria altamente benéfico de um ponto de vista da saúde. Agora, o período logo antes de amanhecer frequentemente representa um ponto de crise para pessoas severamente doentes. A consciência esteve longe do corpo por um longo período, e tal retorno dificulta à consciência lidar com os mecanismos doentes do corpo. A prática hospitalar de drogar os pacientes de forma que eles durmam por toda a noite é prejudicial por isso. Em muitos casos, isso restringe a mente no processo do retorno da consciência, em termos de assumir novamente o mecanismo doente. Tais medicamentos também previnem frequentemente certos ciclos de sonho, que pode ser necessário à recuperação do corpo e à consciência, então se torna altamente desorientada. Algumas das divisões entre porções diferentes do eu, consequentemente, não são basicamente necessárias, mas são o resultado do costume e da conveniência. Em períodos anteriores no tempo, embora não houvesse nenhuma luz elétrica, por exemplo, o sono não era tão longo e contínuo à noite, porque os quartos de dormir não eram tão seguros. Por exemplo, o homem da caverna, enquanto dormia,
Estava em alerta por causa dos predadores. Os aspectos misteriosos da noite natural em ambientes externos o mantinham parcialmente alerta. Ele acordava frequentemente e inspecionava os arredores e seu próprio abrigo. Ele não dormia em blocos longos como você faz. Seus períodos de sono, ao contrário, eram de 2 ou 3 horas, esticados durante a noite, do anoitecer ao amanhecer, mas alternado por períodos de alta vigilância e atividade alerta. Ele também rastejava para fora da caverna para buscar comida, quando esperava que seus predadores estivessem dormindo. Isto resultou em uma mobilidade de consciência que realmente assegurou a sobrevivência física dele. E essas intuições que apareciam a ele no estado de sonho eram lembradas, dando-lhe vantagem no estado desperto. Agora, muitas doenças simplesmente são causadas por esta divisão de seu eu, desse longo período de inatividade física do corpo, e este foco estendido de atenção, tanto na realidade desperta quanto na de sonho. Sua consciência normal pode se beneficiar das excursões e descansar nos outros campos da realidade em que entra quando você dorme, e a chamada consciência dormente também se beneficiará com as excursões frequentes no estado desperto. Exponho esses assuntos aqui porque tais mudanças de padrões habituais definitivamente resultariam num grande entendimento da natureza do eu. A porção interior da personalidade que sonha parece estranha a você, não apenas por causa de uma diferença básica de foco, mas porque você claramente devota porções opostas de um ciclo de 24 horas a essas áreas do eu. Você os separa tanto quanto possível. Ao fazer isso, você divide suas habilidades intuitivas, criativas e psíquicas bastante nitidamente de suas habilidades físicas, manipulativas e objetivas. Não faz diferença quantas horas de sono você pensa que precisa. Você seria muito melhor dormindo pequenos períodos curtos e, na verdade, você precisaria de bem menos tempo. A maior unidade de sono deveria ser à noite. Mas, novamente, a eficiência do sono é minorada e prejudicada após 6 a 8 horas de inatividade física. As funções dos hormônios e substâncias químicas, e dos processos adrenais em particular, funcionariam com maior efetividade com estes períodos revezados de atividades, como mencionei. O desgaste do corpo seria minimizado, enquanto ao mesmo tempo todos os poderes regenerativos seriam usados ao máximo. Ambos, aqueles com um alto e aqueles com um baixo metabolismo, se beneficiariam. Os centros psíquicos seriam ativados mais frequentemente e toda a identidade da personalidade seria melhor fortalecida e mantida. A mobilidade resultante e a flexibilidade da consciência provocariam um dividendo somado em concentração consciente aumentada, e níveis de fadiga sempre permaneceriam abaixo de pontos de perigo. Uma maior igualação física e mental resultaria disso. Agora, tais horários poderiam ser adotados bastante facilmente. Os que trabalham no sistema de hora americano, por exemplo, poderiam dormir de 4 a 6 horas por noite, de acordo com as variações individuais, e cochilar após a ceia. Quero deixar claro, no entanto, que qualquer coisa acima de 6 a 8 horas de períodos de sono contínuo funciona contra você, e um período de 10 horas, por exemplo, pode ser bastante desvantajoso. Ao despertar frequentemente, então, você não se sente descansado, mas como se tivesse a energia escoada.
Você não tem prestado atenção à fábrica. Se você não entende que em períodos de sono sua consciência atual deixa seu corpo, então o que eu disse será sem sentido. Agora, sua consciência retorna às vezes para conferir os mecanismos físicos. A simples consciência do átomo e célula, da consciência do corpo, está sempre com o corpo. Portanto, ele não está desocupado. Mas as porções grandemente criativas do eu deixam o corpo e por grandes períodos de tempo quando você dorme. Alguns casos de forte comportamento neurótico resultam de seus hábitos atuais de sono. Sonambulismo, até certo ponto, também está relacionado aqui. A consciência quer voltar ao corpo, mas foi hipnotizada na ideia que o corpo não deve despertar. A energia nervosa excessiva se eleva e levanta os músculos para a atividade porque o corpo sabe que está inativo por muito tempo e, consequentemente, severas câimbras musculares resultam disso. O mesmo se aplica a seus hábitos alimentares. Você se estufa e então os tecidos sofrem de fome. Isto tem efeitos definidos na natureza de sua consciência, em sua criatividade, em seu grau de concentração. Ao longo desta conduta, por exemplo, você literalmente sofre de fome à noite e acrescenta envelhecimento a seu corpo, negando-lhe comida ao longo dessas longas horas. Tudo isto se reflete na força e natureza de sua consciência. Sua comida deveria ser dividida dentro do período de 24 horas e não apenas durante o tempo de vigilância. Ou seja, se os padrões de sono foram mudados como sugeri, você poderia também comer durante algumas horas noturnas. Você comeria bem menos nos horários de refeição, no entanto. Pequenas quantidades de comida mais frequentemente seria muito mais benéfico do que sua prática atual em termos físicos, mentais e psíquicos. Mudando os padrões de sono, mudariam automaticamente os padrões alimentares. Você veria que é uma unidade muito mais íntegra. Você se daria conta de suas habilidades clarividentes e telepáticas, por exemplo, num nível muito maior, e não sentiria a profunda separação que agora sente entre o eu que sonha e o que está desperto. Em um grande nível, esse sentido de alienação desapareceria. Seu prazer em relação à natureza também aumentaria, pois, como uma regra, você está grandemente alheio à noite. Você poderia tirar melhor vantagem do conhecimento intuitivo que ocorre no estado de sonho e o ciclo de seu humor não variaria tanto como varia. Você se sentiria muito mais confiante e seguro em todas as áreas da existência. Também seriam reduzidos os problemas da senilidade, pois os estímulos não seriam minimizados por tanto tempo, e a consciência, com uma maior flexibilidade, conheceria mais do seu próprio sentido de prazer. É bem conhecido que as flutuações de consciência e sentido de alerta existem no estado de sono. Alguns períodos da atividade de sonho realmente substituem alguns daqueles de estado desperto, mas há também flutuações na consciência normal desperta, ritmos de intensa atividade seguidos por menores períodos de atividades da consciência. Alguns estados despertos, é claro, se tornam bem parecidos aos estados de sono. Estes misturam a pessoa em outra, de forma que o ritmo frequentemente passa despercebido. Essas gradações de consciência são acompanhadas por mudanças no organismo físico. Nos períodos mais lentos de consciência desperta,
há uma falta de concentração, um corte de estímulos para graus variados, um aumento de acidentes e, geralmente, uma tonicidade corporal mais baixa. Por causa de seus hábitos de períodos de sono estendido, seguido por um período de estado desperto estendido, você não tira proveito destes ritmos de consciência. Os altos picos são sufocados até certo ponto, ou até mesmo acontecem despercebidamente. Os contrastes lúcidos e a alta eficiência da consciência natural desperta são escassamente utilizados. Agora estou dando todo este material aqui porque lhe ajudará a entender e a usar suas habilidades presentes. Você está pedindo muito de sua consciência desperta normal, deslizando nos vales e cumes da atividade, em alguns casos exigindo muito, estando num período mínimo, negando-se à grande imobilidade da consciência que é possível. As sugestões dadas anteriormente nesse capítulo em relação aos hábitos de sono resultarão num uso natural desses ritmos. Os cumes serão experienciados mais frequentemente, a concentração será aumentada, os problemas serão vistos mais claramente e as capacidades de aprendizado serão mais bem utilizadas. Este período estendido, determinado pela consciência desperta, sem períodos de descanso, fabrica substâncias químicas no sangue, que são descarregadas no sono. Mas no meio tempo, elas fazem com que o corpo se torne lento e retarda a concentração da consciência. O período de sono longo ao qual você está acostumado, então, se torna necessário. Um círculo vicioso, então, é formado. Isso força a superestimulação durante a noite, aumentando o trabalho do corpo, fazendo com que ele execute continuamente, durante um tempo estendido, purificações físicas que idealmente aconteceriam em períodos mais breves de descanso. O ego se sente ameaçado pela longa licença a que precisa se entregar, se torna cauteloso no sono e estabelece barreiras contra o estado de sonho. Muito disso é altamente artificial. O resultado é uma aparente dualidade e uma desconfiança de uma parte do eu em relação ao outro. Muito material criativo de valor bastante prático é perdido no processo. Os procedimentos mencionados permitiriam um acesso muito maior a tal informação e o eu desperto seria mais vívido. O simbolismo nos sonhos apareceria com grande clareza, não sendo perdido, por exemplo, através das muitas horas que agora você dedica ao sono. A força muscular se beneficiaria. O sangue seria limpo mais efetivamente do que quando o corpo se deita propenso a tal tempo. Principalmente, haveria melhor comunicação entre as camadas subjetivas do eu, um aumento do senso de segurança e, particularmente com as crianças, uma revivificação das habilidades da criatividade. Uma consciência clara, organizada, luminosa e poderosa precisa de períodos de descansos frequentes, se for para sua eficiência ser mantida e se for para interpretar a realidade corretamente. Caso contrário, ela distorce o que é percebido. Descanso ou curas no sono, períodos de sono muito estendidos, têm sido de auxílio para a terapia em alguns casos, não porque o sono estendido seja em si mesmo benéfico, mas porque muitas toxinas foram criadas e aqueles períodos estendidos de sono foram requeridos. Processos de aprendizado são definitivamente impedidos por causa de seus presentes hábitos, pois há certos períodos quando a consciência está afinada para o aprendizado e, ainda assim, você tenta se forçar a aprender
durante períodos mínimos não reconhecidos. Habilidades criativas e psíquicas são empurradas para o fundo simplesmente por causa dessa divisão artificial, resultando-se dualidades que afetam todas as suas atividades. Em alguns casos, você literalmente se força a dormir quando sua consciência poderia estar na atividade máxima dela. Isto acontece incidentemente no período do alvorecer. Em certas horas da tarde, a consciência está vagarosa e precisa de descanso que é negado. Se fossem examinadas as fases do despertar da consciência, como as fases do sono estão sendo examinadas atualmente, por exemplo, você encontraria um nível de atividade muito maior do que é suspeitado. Certas fases de transição são completamente ignoradas. De muitos modos, pode ser dito que a consciência realmente flameja e varia em intensidade. Ela não é como uma tocha estável, por exemplo. A consciência tem muitas características. Algumas, é claro, são conhecidas a você. Muitas das características da consciência, porém, não são tão aparentes, já que presentemente você usa sua própria consciência de maneira que as percepções dela se parecem muito com disfarces naturais. Você está atento à sua própria consciência, em outras palavras, através do mecanismo médio de seu próprio físico. Você quase não está atento em relação à sua própria consciência quando ela não está operando primariamente através dos mecanismos do corpo, como quando ela opera nos estados fora do corpo e em algumas condições desassociadas. As características da consciência são as mesmas, esteja você em um corpo ou fora de um. Os picos e vales da consciência que eu mencionei existem, em algum nível, em todas as consciências, a despeito da forma adotada após a morte. A natureza de sua consciência não é diferente, basicamente, do que é agora, embora você possa não estar atento a muitas das características dela. Agora, a sua consciência é telepática e clarividente, por exemplo, embora você possa não perceber isto. No sono, quando você frequentemente presume que está inconsciente, você pode estar muito mais consciente do que está agora, mas simplesmente usando habilidades da consciência que você não aceita como reais ou válidas na vida desperta. Você, consequentemente, as bane de sua experiência consciente. A consciência sua e minha é bastante independente de tempo e espaço, e após a morte, você simplesmente está atento aos grandes poderes da consciência que existe em você o tempo todo. E já que eles existem, é claro, você pode descobri-los agora e aprender a usá-los. Isso irá ajudá-lo diretamente na experiência pós-morte. Você praticamente não ficará assustado pela natureza de suas próprias reações, se entender antes, por exemplo, que sua consciência não apenas não está aprisionada por seu corpo físico, mas que pode criar outras porções à vontade. Os que superidentificam suas consciências com seus corpos podem sofrer tormentos criados por si mesmos sem nenhuma razão, demorando isso no corpo realmente. A alma totalmente abandonada, pensando que não tem nenhum outro lugar para ir. Você é, como eu disse antes, um espírito agora, e esse espírito tem uma consciência. A consciência pertence, então, ao espírito, mas os dois não são o mesmo. O espírito pode desligar e ligar sua própria consciência. Por sua natureza, a consciência pode chamejar e flutuar, mas o espírito não o faz. Particularmente não gosto da palavra espírito por causa das várias implicações que ela pode ter,
mas ela serve a nossos propósitos no sentido de que a palavra implica em independência da forma física. A consciência não se revigora a si mesma no sono. Ela meramente se vira para outra direção. A consciência não dorme nesses termos, e enquanto e embora ela possa estar desligada, ela não é como a luz. Desligá-la não a extingue na forma como a luz desaparece quando o interruptor é acionado. Seguindo a analogia, se a consciência fosse como uma luz que pertencesse a você, até mesmo quando você a desligasse, haveria um tipo de crepúsculo, mas não a escuridão. Então, o espírito nunca está em um estado de nada, com sua consciência extinta. Portanto, é muito importante que isso seja percebido. Anteriormente, eu lhe disse que você está familiarizado apenas com essas características de sua própria consciência que você usa através da capacidade média de seu corpo. Você confia no corpo para expressar as percepções de sua consciência. Você tende novamente a identificar a expressão de sua consciência com o corpo. Ainda a consciência pode ser permitida a se retirar e, até certo ponto, começa a ausentar-se de dela, expressão física. Você não estaria atento conscientemente dessa permissão simplesmente porque esse tipo de demonstração não poderia ser mantido se a consciência desperta normal soubesse disso. Ela automaticamente ficaria amedrontada. Quando eu falava sobre o escurecer de consciência, Joseph vivenciou isto. Na verdade, esse pode ser um exercício de manipulação da consciência. Próximo à morte, esse mesmo tipo de coisa acontece em vários níveis quando a consciência percebe que não pode mais se expressar através da capacidade do corpo. Se a pessoa que está morrendo se superidentificar com o corpo, então ela pode facilmente entrar em pânico, pensando que toda a expressão, consequentemente, está cortada e por isso sua consciência está a ponto de ser extinta. Tal convicção de extinção, tal certeza de que a identidade está para ser destruída no próximo momento, é uma experiência psicológica tão severa que ela mesma pode trazer reações infelizes. O que acontece é que você acha a consciência muito intacta e a expressão dela é bem menos limitada do que era antes. Estaremos lidando agora, após o que espero seja um material satisfatório, com alguns capítulos da natureza da existência após a morte física, às portas da morte, e envolvendo a morte física final até o final do ciclo reencarnacional. É importante que você entenda algo sobre a natureza e comportamento de sua própria consciência antes de começarmos.